cumprimento e depois a seguir digo. Já está. Muito boa tarde ou boa noite. Muito obrigado pela vossa paciência de seguirem esta história aos bocados do que levou dos tempos antigos à atualidade, o que mexeu com o urbanismo, depois com a arquitetura, com o paisagismo, com a sociologia, com essas coisas, tentar fazer um pouco esta mistura de pontos de vista. E isto foi uma oportunidade que eu aceitei com muito gosto. Era um desafio, porque acho que nunca fiz um número destes, como se costuma dizer. De vez em quando faz um ruído, não é? É quando eu falo muito perto, desculpa. E hoje talvez seja a conversa mais seca ou mais teórica, se quiserem. Tentarei que não seja muito, mas a verdade é que o tema de hoje, sobre as mobilidades, era um desafio a vermos como é que, já que eu falei anteriormente que achava que as vias, os caminhos, as praças, o espaço público era um elemento determinante, é esse um pouco o leitmotiv de toda esta série, mas passando em cada uma das sessões, continua a ser sempre o espaço público, o espaço comum, o espaço coletivo, o protagonista, mas através de vários pontos de vista. E o de hoje tinha que ver, sobretudo, com as mobilidades. Antes disso, há aqui 2 ou 3 slides que eu gostava que o Nuno Travasso fizesse explicasse porquê e porquê é que estão aí e qual é a origem destes desenhos tão interessantes. Sobretudo este, acho que é uma delícia e já você pode explicá-lo. Não, este desenho aparece aqui mais como uma imagem representativa desta ideia do grau zero do que é a rua, do que é um espaço coletivo capaz de organizar, de ordenar e de ordenar tanto a própria ocupação como o processo dessa ocupação se dar no território, como a percepção, a compreensão que quem o percorre ou quem ali habita tem do espaço onde vive. E isso leva-nos a fazer uma passagem muito rápida, só por um conjunto de imagens que começam com uma representação de Roma Antiga, mas uma representação feita em 1407, em que se percebe que aparecem os edifícios sem nada que os organize, sem nada que os una. Ou como nesta outra representação também de Roma, de 1575, em que aparecem as várias basílicas, os pontos-chave, os monumentos de Roma, sem nada que os organize e que permita perceber aquele espaço e aquela cidade como um conjunto, como qualquer coisa que faz um sentido perceptível ou compreensível para quem o percorre. E por isso passamos rapidamente para esta imagem que representa as obras ordenadas e implementadas por Sisto V em Roma, em que, através de uma malha de grandes vias imposta sobre aquela Roma de edifícios soltos, cria uma outra ordem que leva a que quem o percorre ou quem imagina ou quem constrói um mapa mental daquela cidade consiga de repente ter uma imagem de conjunto. Mas ainda é uma imagem quase que de uma composição, como as imagens que víamos
na semana passada daquelas plantas renascentistas, uma espécie de uma grelha que só se vê do céu, e por isso podemos passar também rapidamente, e já para despachar isto, esta planta do Pierre Pat, que é uma planta onde o Pierre Pat junta uma série de projetos autónomos que decorrem de um concurso feito por Luís XV para a implementação de uma estátua dele próprio em Paris, em que cada um dos concorrentes criou uma praça e uma estátua em pontos diferentes de Paris, e o Pierre Pat lembrou-se de juntar todos os vários projetos numa mesma planta, como se pertencessem todos à cidade e como se fossem todos construídos. E aqui passamos desta ideia de uma estrutura macro que é imposta sobre uma cidade e que a organiza como um todo, à ideia de várias pequenas intervenções, mas que se organizam entre si, criando uma possibilidade, uma percepção e uma compreensão de um espaço que é muito maior do que cada uma das partes, mas que se consegue ler como um conjunto pela forma como as várias partes se articulam. Ou seja, um conjunto que é sempre guiado pelos espaços coletivos, pela rua que organiza tanto a percepção como o próprio processo de construção, de urbanização, como se passou, por exemplo, em Barcelona, que já falámos na semana passada, com o plano de Cerdà, que aparece aqui, indicando o crescimento e percebendo como é que um plano feito em 1859 foi constantemente sendo implementado até 2009, ainda aparecem ali pequenas intervenções, mas que se percebe que demorou 100 já anos. No século XX. Exato, foram 100 anos de implementação de um plano que estava totalmente desenhado em 1859. Portanto, isto era só para relembrar um pouco a nossa preocupação. Eu insisti, além do mais, que, até prova em contrário, intervenções de planos e projetos urbanos em diversas geografias, datas e dimensões, é o caso, a da prioridade do desígnio e do desenho. Eu costumo separar estas duas coisas, do desígnio e do desenho, embora a raiz seja a mesma. O desígnio tem que ver com a vontade, com o projeto, com a estratégia, enquanto que o desenho tem que ver com uma definição formal. E, portanto, este desígnio e desenho do espaço urbano público em relação aos usos e às construções que depois vão ser servidas. Quando eu digo que se deve antecipar, prioridade e antecipação, digamos, são as palavras que eu suponho que usei, para nós são a chave do ordenamento. Prioridade, porque começa-se por desenhar o espaço público e depois é que desenha os edifícios. A não ser em casos muito excepcionais, como fez o Manuel da Maia depois do terremoto. Ou então, já no século XX, toda uma filosofia que se virava ao contrário, que se dizia, ao fim e ao cabo, a gente primeiro desenha os edifícios. Corbusier teve uma influência nisso bastante importante. E depois, curiosamente, já perto da morte, quando colaborou no projeto da Índia, da cidade indiana de Chandigarh, ele voltou aos esquemas. Voltou às ruas, fez o desenho das ruas, não fez o desenho dos edifícios, senão daqueles edifícios que lhe encomendaram que eram edifícios públicos de grande peso, em todos os sentidos, e que aí sim ele foi todo contente, fez o seu projeto como gostava, mas a cidade foi traçada só a partir dos vazios e não a partir dos cheios. Portanto, eu pensei que este ponto que valia a pena voltar a insistir nele nesta altura,
sobretudo quando estamos num tempo em que achamos que tudo o que está à nossa volta é desconexo. As cidades cresceram mal, disse toda a gente. As cidades mal em relação a certos modelos ou a certas ideias prévias que, em geral, vinham de trás. A verdade é que, portanto, prioridade e participação, para nós, as chaves do ordenamento que se aplica não só a novos traçados, como às vias existentes, aos nós de autovias ou de ferrovias, que servem, portanto, as áreas urbanas e que reforçam ou completam as malhas ou redes incompletas. Portanto, é um trabalho permanente, não quer dizer que se possa desenhar tudo de uma vez. Muitas vezes, depois, essa malha é decidida por razões políticas ou outras em abandoná-la e fazer uma outra. Mas quando ela se realiza e se começa a fazer o preenchimento das cidades, é muito difícil já mudar essa estrutura, que é uma estrutura do vazio. E que, portanto, primeiro está no papel, no pergaminho, no papel, depois está em qualquer coisa que se entende, como naquela fotografia do Cerdá, na via da Diagonal, suponho eu, se devia ser ela, que é a mais comprida de todas, e que, tal como as nossas avenidas novas, tiveram, como eu disse na outra vez, bastante tempo à espera que houvesse dinheiro nas pessoas para comprarem os lotes e fazerem as casas. E uns fizeram casas de 4 andares, de 5 andares, outros fizeram moradias de luxo, outros as coisas mais diversas, porque de facto o plano admitia que fosse, nesse aspecto, era um plano liberal. Não era um plano de primeiro desenhar tudo e depois dizer, mas olha que o senhor tem que fazer isto que está aqui com este projeto tipo. Nós, arquitetos, há 30 ou 40 anos, achávamos que isso era o fundamental. Era desenhar tudo e obrigar os clientes a engolir o projeto completo. Pois é, claro, passa-se mais tempo, mudam-se as vontades facilmente e depois o que fica são os alinhamentos da avenida e a maior parte dos edifícios já mudaram. Portanto, neste espaço coletivo é bom que se diga que não se esgota nos arruamentos ou nas vias. Por isso, quando sugeri o título desta sessão de hoje, o título das mobilidades, é exatamente porque as mobilidades são muitas coisas. Há mobilidade social, há mobilidade económica, há mobilidade tecnológica, há mobilidade em vias férreas, há mobilidade em vias automotoras, etc. E, portanto, os instrumentos do tráfego são apenas um aspecto da mobilidade. E não é aquele até em que eu vou tratar naturalmente mais. Porque, primeiro, não sou engenheiro de transportes, e além disso, parece-me mais interessante jogar aqui com uma espécie de triângulo. Não sei se isto se percebe bem, tenho para aqui uma cábula com o famoso triângulo, e esse triângulo dizia mais ou menos isto nos 3 vértices, para não me enganar. Onde é que está? Está ali. Está aqui. Afinal tínhamos um slide, perdão. É que isto mete transportes, as tais mobilidades, mobilidade da população, muda de casa, que muda de sítio, que muda de trabalho num sítio, que trabalha está em casa noutro, etc. As atividades, que são as que geram grande parte dos transportes, a população também, e as atividades que também têm que ver
com a própria escolha que a população faz dos seus empregos possíveis. Quem diz empregos, são atividades, também podem ser estudos, também podem ser muitas outras coisas. Aliás, por outro lado, esta mobilidade e que eu disse que não se ficavam só nos arruamentos ou nas vias, também podem ser frentes de água, também podem ser parques, podem ser muitas coisas. Os chamados vazios, propriamente ditos, não é? O Monsanto, como é que era? Não sabemos, mas o Monsanto agora é um elemento das mobilidades. Quem diz o Monsanto diz muitas outras coisas parecidas, como também todo o aproveitamento que se está a fazer das frentes de água e das praias, etc. Tudo isto é decisivo para o ambiente e a urbanidade. Aliás, os elementos duros das chamadas infraestruturas, antes, entretinham-se muito nestes elementos duros, os antigos, em que estes elementos do espaço público eram sobretudo muralhas, eram sobretudo limites. Aquilo que nós agora estamos a defender é que sejam os miolos que nos interessam e não os limites. As cidades foram limitadas enquanto sucessivamente maiores, sucessivamente com mais gente e mais dinheiro, conforme também as próprias tecnologias das guerras, das proteções, etc. E, portanto, as muralhas foram alguns dos primeiros destes elementos. Agora, para mim, estes limites hoje já não fazem sentido. Os limites foram depois substituídos pelos perímetros dos planos. Os perímetros dos planos podem-se mudar cada 10 anos, cada 12 anos, cada 15 anos. São elementos já móveis, conforme os acontecimentos. Não são eternos. Como o plano diz, não é eterno. É temporal. Então, o que é que dura mais? Já sabemos que não são os limites. Os limites estão sempre a mexer. São areias movediças. O que aparentemente na história dura mais são os caminhos. Caminhos que podem sofrer alargamentos, que podem sofrer podem ser mais retificados, porque antes eram tortos. Este é romano, por exemplo. Nós hoje sabemos ali, por exemplo, trabalhando no Val do Ave, que há anos que andamos por ali, lá em cima no norte, portanto, entre Guimarães, Braga, etc., muitos dos caminhos que estamos a consagrar nos planos são caminhos romanos. Em geral, na meia encosta. Para baixo eram úmidos, para cima eram floresta. No meio os romanos faziam a estrada. Essas estradas hoje são ruas. As estradas dos romanos foram sendo ruas. Primeiro pontuais, depois mais cheios, depois mais... Uma das primeiras coisas, quando começámos a trabalhar nisto, nos diziam era preciso acabar com todas as casas que estão fora da cintura de Guimarães. Eu disse, porque é que a cintura de Guimarães não é o município de Guimarães? E se juntarmos Famalicão, porque é que não se junta isto tudo? Porque hoje em dia, estas coisas não... A mobilidade que hoje temos não é a mesma que tinham os medievais. Portanto, estes elementos que antes eram limites, e vê-se bem, as circunvalações, já passaram, não? Não, mas... Não. As circunvalações, as vias de cintura, as circulares. Agora está-se a pensar que as circulares deixam de ser vias rápidas para ser boulevards. Já se andou a pensar nisso no Porto durante muito tempo, depois não sei porque desistiram. Mas a circunvalação foi feita no princípio do século. Era para marcar os limites do Porto. Assim que a circunvalação foi feita,
descobriu-se que, afinal, essa rua tinha dois lados. Um para dentro do Porto e o outro para fora do Porto. A urbanização começou logo a toda a velocidade do outro lado. Era muito difícil suster esse esquema. Portanto, estes limites transformaram-se agora em vias já internas, já não são limites. Estão internalizados. Eles não desaparecem. Estão lá, na cidade. Só que já não são o fim da linha, o fim da vista. São o meio. Ou menos que o meio. E, portanto, eles mudaram de função, mudaram de velocidade, mudaram de enquadramento, mas há qualquer coisa mágica que faz não mexer muito nas margens. Uma delas é a propriedade. E é o facto, se tudo fosse expropriado, naturalmente, todas estas vias, se houvesse expropriações totais, um regime absoluto, numa fase da história, ou coisa assim, podia fazer tudo o que quisesse, deitar abaixo prédios, etc. Mas não, normalmente agora tem que se indenizar, tem que se fazer conta, tem que saber a vontade dos proprietários, etc. Portanto, as estradas que estavam nestas circunstâncias, portanto, estas estradas integraram-se, portanto, nisto. Também as estradas que ligavam centros próximos. Já não são as circunvalações. São, por exemplo, e isto tanto aconteceu em França, como em Itália, como em Espanha, como em todo, que são os caminhos que ligavam a cidade principal às cidades secundárias. Todas elas, quase todas elas, suponho eu, hoje são extensões de uma das cidades, ou até linhas que fazem uma rua com casas de um lado e do outro, com fábricas, com o que for, entre as duas cidades. Quer dizer, aquilo que era, mais uma vez, já não eram só os limites, eram também as ligações. As próprias ligações, não é, criaram as chamadas Ruas das Estradas, que é um livro que a gente recomenda. Não só porque é divertido, mas porque é muito sério. É para as duas coisas. É muito sério e é divertido. Bom, e portanto, estamos aqui a ver que essas estradas, portanto, que se transfiguraram em ruas, são elementos, assim, estou-me a lembrar de uma coisa anedótica, que há um certo tempo, não sei se contei isto na semana passada, espero que não, de vez em quando eu repito, conto a mesma história, que é o do Dakota Building. Eu falei no Dakota Building. Falei. Então já não repito. Pronto. Mas o Dakota Building era exatamente um caso de uma extensão que não se sabia que fim tinha. Não é? Aquele prédio marcou o fim. Mas não foi o fim. O fim depois continuou. Mas os canais, portanto, de origem, em princípio, não se apagaram. Ficam. O que se move são as atividades. O que se move são as edificações. O que se move também são as toponímias. Deixam de se chamar rua, deixam de se chamar uma coisa, uma tapada para se chamar uma rua. Mudam os nomes, as toponímias. E, portanto, com esta entrada, com isto já gastei muito tempo, e acho que é a altura de chamar a atenção para alguns destes casos das mobilidades. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Aí temos uma rua, temos uma das tais... Aqui temos uma das ruas da estrada. Uma das ruas da estrada. Não sei se quer aproveitar também para falar do Barnet. Sim, pois, mas isso é uma transformação que depois se vai fazendo, não é? Quer dizer, os americanos estão muito habituados nestas mudanças. Aqui há tempos encomendaram a uns professores americanos uns exemplos, para servir de exemplos, para estimular as cidades a tratarem os espaços fora das cidades. Não aqueles, no fundo, todas as situações que se põem. E o professor Barnet, que é um professor que eu tenho um par de livros que para mim foram muito importantes, foi encarregue de orientar esse trabalho. E neste trabalho estão várias maneiras de tratar
os elementos-chave das mobilidades. Podemos vê-las aqui, como é que é o nó, aparece o nó, depois do nó vêm as fábricas, vêm estes vários elementos, e eles recomendam como é que, ao mesmo tempo que se fazem as fábricas, se deve harmonizar, se deve tratar o ambiente. Depois, aquele tipo de campos que os americanos fazem muito, ou para as indústrias, ou para a ciência, etc. Como encaixá-los nestes locais. Portanto, são tudo transformações sobre os mesmos princípios, embora mudem as funções. Vamos ver. Este caso é muito interessante porque suponho que a estrutura é esta. E eu devo dizer que estas coisas me influenciaram tanto que em alguns projetos que eu tenho tido a sorte de conduzir, de trabalhar neles, com maior ou menor sucesso, porque a maior parte desses projetos não se concretizaram depois, em geral, por mudanças políticas, que é uma coisa que é muito curiosa e cada vez mais frequente. Encomenda-se um trabalho, depois, passados 4 anos, perdem-se as eleições, vêm outros, e a primeira coisa que fazem é dizer agora vamos alterar. Eu tenho lá uma rua marcada no Rio de Janeiro, em que ainda se fez um bocadinho de passeio, e depois ficou lá. Então, e agora quando é que... Não, é que isto, o novo prefeito disse que não concordava, que se ia começar tudo do zero. Mas continua lá no passeio, o perfil do passeio está lá ainda, numa daquelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Bom, e coisas destas, todos nós temos histórias destas para contar, mas tem muito que ver com as mudanças políticas. É que de antes os reis ou os imperadores, etc., duravam mais. E como duravam mais, dava muito tempo para as obras. Deve ser essa a razão. Porque aqui é muito rápido tudo, não é? Agora é muito rápido. Ora bem, estes esquemas, o anterior é que é mais bonito. São o anterior. Isto é como se nós limpássemos o resto para fazer o trabalho paisagístico destes esquemas, mas estes esquemas já existiam em boa parte. Portanto, isto é o arranjo que se faz num destes serviços. Passamos. E este, curiosamente, são quilómetros. É um arranjo de quilómetros. Eu, há pouco tempo, numa viagem que fiz a Rosário, na Argentina, vi quilómetros e quilómetros que nós atravessávamos com um arranjo paisagístico de uma autoestrada extraordinário. Lindíssimo. Este também era isso, no fundo. É o S41, é o S75, etc., que estão ali e que são objeto de um tratamento em toda a extensão. E depois, se tiverem que fazer cidades lineares, elas aí estão. Se quiserem fazer pontuais, estão ali e depois logo se vê se, entretanto, se desenvolveu ou não. Quer dizer, a grande potencialidade das vias está nisto. É que podem ser muito rápidas de fazer e depois até de desfazer. Mas, em geral, as baias não se mexem. E isso dá uma grande estabilidade. Por isso, não é por acaso, que grande parte de todos os urbanistas que eram pragmáticos, os militares, os agrimensores, em geral os arquitetos não, os arquitetos mexem tudo, baralham tudo, mas porque acham que tudo se inventa. Mas não, os outros eram pragmáticos, não é? Estes vários profissões, que em geral era quem fazia as estradas, as ruas, e todo este tipo de infraestruturas básicas. No nosso caso, dos portugueses, chamavam-se ruadores. E era quem abria os espaços públicos nos Brasis, por exemplo. Não sei se também em África, mas nos Brasis era assim que se chamava. Bom, eu tenho que saltar, porque já estou a falar demais. Este modelo, digo eu, portanto, que
ao longo dos séculos passados, à explosão tecnológica junta-se uma movimentação demográfica extraordinária. O alargamento das classes médias, portanto, com alguma capacidade de viver bem. Agora parece que nem as classes médias escapam, mas houve alguns períodos destes otimistas que atingiu as classes médias, não eram só os mais ricos. E que ambos deslocam populações. Há populações que vão dos campos para as cidades, das cidades para as extensões urbanas, que depois nasceram a partir delas, confirmando novos modelos de rede urbana. Em alguns casos, os geógrafos chamaram conurbações, estrelato, uma espécie de não é estrelas, mas são os conjuntos de estrelas, de constelações, uma espécie de constelações de cidades próximas que depois praticamente tinham relações diretas, melhoravam as estradas, tinham fábricas entre umas e outras, e a isto os geógrafos chamaram conurbações, cidades que dependem umas das outras. Depois, outras cidades próximas que já não estavam que já não eram extensões urbanas, confirmando os novos modelos de rede urbana. Portanto, e aparecem as áreas metropolitanas, de que eu queria referir-me daqui a bocado. Este modelo só seria viável com a mobilidade das atividades e das populações, o tal triângulo. E causa e consequência, as mobilidades multiplicaram os sistemas viários. Sistemas que, ao longo, sobretudo do século XX, se tornaram os suportes das transformações urbanas. Sobretudo no hemisfério norte. O hemisfério norte é que andou sempre à frente com esta lógica. E, portanto, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos em grande parte. E sistemas que, ao longo do século XX, se tornaram os suportes, portanto, destas transformações, dizia. Em Portugal, foi na segunda metade do século XX. Mas nos outros, começou muito antes, até começou ainda no século XIX, a dar este grande salto. As aglomerações centenárias, economicamente pioneiras, já vinham do século XIX, tinham duplicado o sistema viário, metrô e avenidas. Como sabemos, o metro de Londres está agora a comemorar, julgo que é o ano 150 ou qualquer coisa assim. Portanto, já nem sequer ainda havia o tipo de combustíveis que há hoje, nem de eletricidade. E portanto, e já havia metro. E, portanto, estas aglomerações, no século XIX, tinham duplicado o sistema viário, o metro e as avenidas. No século XX, as indústrias fordistas, aqui eu disse o fordistas de propósito, porque, de facto, não só o fordismo é uma certa forma de industrialização, como o Ford foi o pioneiro dos carros em série e dos carros baratos. Portanto, a ideia dele, que ele tinha para propor, era que era preciso criar automóveis que os empregados pudessem comprar e usar. Uma famosa frase do Henry Ford. Avô, pai, avô, filho, por aí. As indústrias fordistas, portanto, popularizaram o automóvel, com ele o caminhão, os tramões elétricos, já em competição pelo espaço público. Isto é, começaram eles próprios a ocupar aquilo que no espaço público anterior estava em geral mais livre. Romperam-se assim os limites das cidades de 800 e depressa a aproximação às cidades e vilas mais ou menos vizinhas e a localizações de indústrias que a cidade central rejeitava a favor das atividades terciárias. Pretendia-se mais burguesa e menos proletária. Os proletários foram andando para fora da cidade. Mas os imigrantes, por exemplo, que eram proletários, estiveram durante muito tempo metidos na própria cidade central. Não resisto a contar mais uma pequena história. Os regulamentos urbanísticos nasceram em 1919
em Nova Iorque, por uma reclamação das famílias ricas, que tinham uma organização muito poderosa, tão poderosa que pagou o grande parque central de Nova Iorque, e que não foi pago por Estado, foi pago pelas famílias, e depois as famílias exigiram um regulamento de sanidade para evitar que os imigrantes que trabalhavam com as máquinas de cozer, na moda, naquilo que agora se chamaria a moda, e que viviam nos lofts, ou trabalhavam e viviam nos lofts, como agora acontece com os chineses, né? Aqui em alguns casos, pelo menos no que contam os filmes, e portanto, neste ambiente começava aqui um círculo vicioso que o urbanismo teria que resolver. Quanto maior população e recursos, mais veículos. Menor capacidade dos arruamentos tradicionais. E, ao mesmo tempo, maior crescimento da suburbanização, se não mesmo aquilo a que depois se chamou, um sociólogo chamou rurbanização. Isto é, uma urbanização ambígua, ou um ruralismo igualmente ambíguo. E isto hoje já acontece em muitos sítios, a 40 km, a 30 km da cidade central. Processos, aliás, dualistas do ponto de vista social. Para os urbanos, de maior renda e capacidade de deslocação, sobretudo para os mais pobres que procuravam a proximidade das indústrias que, entretanto, se estavam a deslocar, porque eram obrigadas a deslocar-se porque poluíam a cidade, recorrendo à autoconstrução mais ou menos tolerada, ainda não havia o Estado Social como depois se pensou, e, portanto, tudo era ilegal. De resto, os bairros clandestinos é estranho chamarem-se ilegais, porque, na realidade, só foi preciso licenças só suponho eu que na lei de 1948 é que foi obrigatório haver licenças. Quer dizer, há aqui um período em que nasceram muitos dos primeiros bairros clandestinos, outros até foram ainda mais antigos, e que, portanto, a gente chama-lhes agora ilegais, ou de gênese ilegal, que é o nome que tem. Bom, tenho que me apressar. Portanto, são raras as situações de articulação entre o poder central e o local. E entre o poder local e os promotores, que as câmaras licenciam, para melhorar ou completar o espaço público ou ligá-lo às redes superiores. Quer dizer que, a certa altura, isto chama-se espaço público. Podia-se chamar espaço coletivo, podia-se chamar espaço comum, tem muitos nomes. Mas, em geral, o espaço era coletivo, mas nascido sobre a vontade política. E, portanto, de propriedade pública. Mas também há, no mesmo lado, também pode haver iniciativas privadas que podem ser aceitas desde que se negocie isso. Levanta-se depois um outro problema, que é o problema dos sítios fechados, dos resorts, etc. Os resultados das duas áreas metropolitanas, aqui no caso nosso, português, foi, infelizmente, digo eu, dualista. Por um lado, em relação a estes espaços. Por um lado, as entidades públicas centrais ocuparam-se com as redes macro, com as redes pesadas, as autoestradas, a ferrovia, menos, etc. Sem sentido, portanto, do urbano, que atravessam e que podiam apoiar o próprio sentido do urbano. E, por outro lado, os municípios, que acederam aos fundos tardiamente e procuraram melhorar as redes locais, dotar os equipamentos sociais básicos e integrar as urbanizações irregulares. Eu, quando falei aqui de muitos equipamentos sociais básicos, são que eles fazem parte do tal espaço público, não são só ruas, não é só a parte linear das ruas, são também aquilo que são espaços
públicos e espaços, portanto, ocupados com outras funções. São raras as situações de articulação entre o poder central e o local, e entre o poder local e os promotores, dizia eu, quando em muitos sítios se fizeram experiências interessantes de negociar licenças com o fazer espaços públicos. Eu tive exemplos disso quando fui vereador, espaços disso, de conseguir certas vias importantes para a cidade em troca das taxas de urbanização que se aplicavam, por exemplo, a um shopping. Já noutros sítios, não. Os shoppings avançaram sozinhos, fizeram o que quiseram e não pagaram praticamente nada. Portanto, ou pagaram muito pouco em relação àquilo que é. Isto não levantou problemas nenhuns, não criou nenhuma crise. Portanto, era possível fazer isto. Onde é que nós vamos? Quase no fim? Não é, quase no fim, mas o problema é esse. Eu digo que a mobilidade, a mobilidade urbana, digo eu, não é que entretanto perde-se o que se estava a fazer aqui, o que estava a fazer nos exemplos. A mobilidade urbana não é só deslocação mecânica ou dos fluidos, manifesta-se sobretudo do lado da sociedade, pelos movimentos dos cidadãos, residentes, migrantes, visitantes e das atividades que os retêm. Os assentamentos urbanos já não se procuram, as pessoas quando andam à procura de casa, já não se procuram numa cidade limitada, mas sim num território que oferece muitas oportunidades. E que o sociólogo que agora está muito na moda, o Bauman, classificou como líquido. São cidades líquidas, são territórios líquidos. Quer dizer que tem uma grande plasticidade, que é uma grande movimentação. Em boa parte dos casos, porque se tinham perdido as culturas dos ensanches. Portanto, deixaram de se fazer estas malhas que temos estado aqui a ver. E, em consequência, a forma dos espaços públicos. Os próprios espaços públicos passaram a ser informais. Inclusive, os próprios paisagistas também, muito nesse sentido. Ou seja, faltam estes espaços que toda a gente percebe bem, que estão orientados, que têm uma finalidade à vista. Capazes de receber e de arrumar as atividades e as moradas dos futuros habitantes. Nós, na próxima sessão, veremos como é que se habitam agora as pessoas, independentemente em relação com estes espaços públicos que são os geradores. Os municípios, na sua independência recente, somavam ilhas, não procuravam continuidades, ilhotas de construção, ilhotas de povoamentos. Aliás, os intervalos são expectantes, não se cultivam ou tratam quando é esse o seu destino. Será que são cativos do modelo histórico da cidade compacta e não entendem a emergente de baixa densidade? Já tinha dito isto há pouco. Serão, no caso português, diferentes as táticas no litoral norte, por exemplo, onde temos trabalhado, em grande parte, entre o Porto, Guimarães, Braga, etc., no Tejo, ou no Algarve, que são as grandes áreas extensivas do litoral aqui em Portugal, mesmo que as táticas sejam diferentes, porque há maneiras de ser, hábitos, etc., que são diferentes, a política, essa não será muito diferente. Último ponto, não sei se aqui podíamos estar a ver. Como se vê, aqui não há política. Não, o que há é uma espécie de malha urbana que se vai construindo, muitas vezes pela sucessão de operações autónomas que acabam por não cozer entre si, resultando, como vimos há bocadinho, e podemos ver
também aqui, por exemplo, no caso de Famalicão, numa malha que, quando olhamos para ela, acaba por ser muito difícil de compreender e constante e muito marcada por fragmentos e descontinuidades. Se lhe tirarmos, por exemplo... Isto é um pouco estranho, não é? Isto é verdade. As principais vias, o que resulta, são um conjunto viário de difícil compreensão que resulta da sucessiva soma de... Os que eu gostava de perceber, como por exemplo este que estão aqui, aquele ali, o que é que eles fazem? Tem um poço cada um, não? Normalmente resultam de uma sucessão de operações privadas autónomas, reutilização ou melhoramento dos caminhos existentes e que depois vão sendo também entrecortados porque parte dos caminhos deixam de ser usados ou são cruzados pelas vias arteriais que acabam por cortar algumas ligações previamente existentes e, portanto, o que vai ficando vai sendo restos de processos. E já agora também, para não sair de Famalicão, a necessidade de perceber que as próprias vias acabam sempre por ser promotoras de urbanização e de diferentes tipos de urbanização. Mesmo quando não são regulares, como é o caso destas, por exemplo. Exatamente. E, portanto, se uma rua da estrada, acaba por organizar uma espécie de urbanização marcada por ou pequenos edifícios ou casas em banda ou pequenos loteamentos que se vão aglomerando ao longo de uma linha. Quando falamos, por exemplo, aqui da lógica já de avenida, começamos a entrar com outras lógicas de urbanização mais desenhadas ou mais planeadas, e neste caso específico muito marcadas pelas lógicas modernistas dos edifícios pousados num grande parque. Mas se formos para ver o que é que, por exemplo, a variante, neste caso, acabou por construir, começamos a perceber que já não são edifícios que se pousam ao longo de uma linha, mas que se organizam numa espécie de cachos de loteamentos à volta dos vários nós. E isto é necessário marcar para perceber que qualquer ação a nível de infraestruturas tem uma reação muito direta ao nível da edificação e que terá de ser pensada, pelo menos, ou prevista. Continuamos ainda? Podemos. Não, estamos em frente para as áreas metropolitanas. Sim. Ora bem, para terminar esta conversa, queria referir-me àquilo que é mais claro, mais espetacular, digamos, nesta evolução, que é o modelo, a curta duração do modelo metropolitano, que terá durado, quando muito, um século. E entre nós não chegou a funcionar, de facto. A gente chama-lhe área metropolitana. Mas se pensarmos bem o que é que nos países avançados se chamou como área metropolitana, não era o facto de haver, de se ir enchendo municípios à volta de um município central. É que tinha uma estrutura e uma governância também do edifício central para os vários extremos, portanto, que em geral era radial. E definia-se uma área metropolitana por todo e qualquer assentamento humano de cidades que estão a menos de 45 minutos, julgo eu, de distância ao centro. Toda a gente pensava, no centro é que estavam os negócios todos, Nova Iorque, Londres, etc., e, portanto, era daí que saíam os raios para os vários sítios. Hoje em dia isso já não é possível. Já não é assim. As primeiras autoestradas ainda foram assim. As primeiras linhas de caminho de ferro ainda foram assim. Direito a Sintra, direito a Cascais, direito às Caldas da Rainha, direito a, enfim, aos vários, a margem sul. Mas, na realidade, isto depois, quando se pensava que isto seria uma coisa exemplar, 40 minutos, as pessoas faziam as suas continhas e, portanto, eu posso ir até Sintra, 40 minutos depois estou no escritório. Não é? Porque pensava-se sempre que estas áreas metropolitanas eram para cidades terciárias. Depois poderiam vir a ter indústrias limpas, indústrias, etc. Mas não eram assim tão evidentes.
Ora, isto em cá começou sempre tudo com grande confusão. Primeiro as fábricas estavam em Lisboa, depois as fábricas passaram a estar um bocadinho mais para fora, depois cada vez mais para longe, depois todo o eixo de Setúbal. E quando, de facto, a gente agora vê os esquemas, no Porto a mesma coisa, quando vê que esta área metropolitana pode ir até ao Val do Ave, pode ir até... Esta qual é? Esta são as... É o norte e centro todo. Este é o norte, exatamente. O Porto está ali, Aveiro. As luzes, chega, apanha... As luzes claras são as mais densas, não é? Exatamente. Até Leiria, Coimbra, Aveiro, até... Uma espécie de uma Via Láctea, em que há umas estrelas mais fortes, mas que já não tem não é o modelo que se dava nas teorias dos geógrafos e dos urbanistas há 30 ou 40 anos, quando eu me formei, ainda falávamos em áreas metropolitanas. Hoje falamos em áreas metropolitanas políticas, também não servem para nada, ou servem para muito pouco. Mas isso é outra questão, porque de facto alguma coisa tem que haver supramunicipal nestas aglomerações. Só que agora já não tem aquele modelo do fim do século XIX, princípio do século XX, em que se pensou que o sistema radial, uma espécie de superestrela, era fundamental. E hoje já não é assim. Ora, nos anos 90, um sociólogo e geógrafo, mas sobretudo sociólogo, falecido há 2 anos, e que temos os livros principais dele publicados em português, que era o Sr. François Acher, publicou um ensaio muito sólido que criou muita discussão em França, em que propunha a troca do termo metropolitano por metapolitano. E o metapolitano não era exatamente dizer como é que agora vai ser o metapolitano, com que feitio é que tem, é triangular, é retangular, é redondo, como é. Não era isso que o preocupava. O que o preocupava é como funcionava o sistema. Portanto, o esquema radiocêntrico estava, de certo modo, falido. Porque não foi só em Portugal, mas em França, em muitos sítios de países nórdicos, um bocadinho, como sempre, um bocadinho menos, mas então no resto são de facto manchas, vias lácteas enormes que já não têm aquela estrutura que tinha a teoria do radiocêntrico. São, neste momento, autoestradas, ferrovias radiais, circunvalações sucessivas, porque depois, ao mesmo tempo que se faziam isto, depois faziam circunvalações, não é? Madrid está na 4ª ou 5ª. Se forem lá, se conhecem isso, chamam a 20, a 30, a 40, a 50, vai na 50, acho eu. Não sei se já abriu, mas está em construção. E portanto, são tantos e tantos quilómetros, há uma radial imensa. Mas Madrid está no meio do deserto, entre aspas, que portanto é uma criação já de si singular, não é? E no século XVI, sim, mais ou menos, e que a partir daí faz radial até para toda a Espanha, inclusive para Portugal, não é? Portanto, faz aquelas famosas ruas todas que nascem do centro do centro de Madrid. Ora, este esquema, na realidade, é muito raro. Portanto, o conceito, portanto, meta, segundo o Acher, apontou para, em vez do modelo físico, para uma investigação e uma correção dos processos em marcha, para um método, para uma metodologia. Não diz qual é o feitio, diz como é que se tem que pensar o assunto. Portanto, dos processos mas em todo o caso, se olharmos, portanto, para o caminho que está a seguir estas práticas que a gente está a assistir, um pouco selvagens, mas que alguma lógica têm, vê-se que na realidade hoje já não é
já não é o radiocêntrico, mas que é qualquer coisa mais reticular. Isto é, menos hierarquizada, mais multipolar, quer dizer que tem muito mais centros, muito mais núcleos que se desenvolvem. E não só aqueles que estavam em fim da linha, como nos sistemas radiais. Portanto, este conceito do meta, diz o próprio François Hacher, são realidades distendidas, descontínuas, heterogéneas, multipolares, integrando no mesmo conjunto ou sistema a cidade densa até à menos densa, que ele chama, ou até ao novo rural. O novo rural é quando já o dominante são práticas rurais, mas que são de citadinos. Ou da pequena cidade de Burgo, que está a tantos quilómetros, ou do suburbano, de todo o suburbanismo, que é aquele que se desenvolveu no final do século XIX e no princípio do século XX. Como é que isto pode funcionar? E ele diz, a resposta é um hipertexto. Isto é a cidade hipertexto. O hipertexto é um sistema de layers, como sabem, mais que eu com certeza, uma série de layers com as suas relações entre os pontos e entre a informação existente. Não são tudo a resolver tudo, ou tudo a estar ligado a tudo. O hipertexto é altamente seletivo, porque senão acaba por não se entender, não vale a pena fazê-lo. E ele acha que através desta cidade hipertexto, quer dizer, o urbano hipertexto, com inúmeros layers, com relações de causa e efeito entre eles. Isto pode, como se vê, hoje como se faz a gestão de um metropolitano que tem os painéis que funcionam também por layers e que, portanto, está a controlar exatamente o que está a acontecer. E os próprios planos não são, para o Hacher, a base de toda a ciência sobre esta matéria. São instrumentos que podem ser úteis. E eles, como ainda por cima, se sobrepõem muito e com datas diferentes, a certa altura os planos têm sido um desastre, né, do ponto de vista prático. Por outro lado, pensa o Hacher que se vai caminhar não para o radiocentrismo, mas para uma isocessibilidade. A isocessibilidade quer dizer que eu não procuro que tudo vá convergir no centro, mas que tudo vá convergir com outros, com o resto do meio. É uma malha. E essa malha deve poder permitir que eu faça uma escolha. Não tenho que ir pela rua que vai direito ao centro, porque sei até que está com muita confusão, com muito movimento, e escolho uma solução através de uma retícula, escolho uma outra solução que dá a volta. Esta foi uma das grandes lógicas que tinha o Cerdá quando fez a quadrícula de Barcelona. Ele achava que as pessoas, se houvesse uma dificuldade num dos centros, coisa que numa cidade centralista é mais difícil, porque se há uma crise é preciso dar voltas imensas para... Nesta não. Na isocessibilidade existem muitíssimas formas de chegar de A a X por caminhos diferentes, com caminhos diferentes. E este objetivo, ao fim e ao cabo, é o objetivo de uma cidade mais democrática. Eu acho que isto, para já esgotei o tempo da minha conversa. Vamos ver as últimas imagens e depois... Isto é, por exemplo, um esquema que está publicado por aí e
é meu, e é uma coisa que eu estava a explicar sobre um troço de Guimarães. Um troço de terreno, de território de Guimarães. Imaginem um rio de água que está ali, o rio Ave, ou outro qualquer, está ali. Depois temos vias que podem ser romanas ou podem ser uma autoestrada agora, uma via agora, não digo uma autoestrada, porque essa tem uma lógica muito diferente, não se pode atravessar, portanto é outra coisa. Estamos aqui, temos ali. E há uma espécie de quadra que nós achamos que podíamos encontrar em Guimarães, e que está feita no plano diretor, no PDM, em que temos vias que se cruzam e que fazem, no fundo, quarteirões, só que são quarteirões muito maiores, em que as pessoas podem fazer casas ao longo destes lados dos quarteirões, como é essa a definição do quarteirão, são suficientemente largos para poder ter hortas até à água, ou para poder ter pinheiros em relação à parte alta. Os romanos, curiosamente, faziam na meia encosta estas estradas, que podem não ser romanos, podem ser depois também já os medievais, podem ser mais tarde. Toda a gente atribui sempre tudo aos romanos. E, portanto, agora isto é uma rede, como se fosse uma rede de uma cidade densa, só que é uma rede de uma cidade leve. Em alguns casos, as fábricas também fizeram isto há 100 anos. Precisavam de água. E com isso, depois precisavam de estrada para ligar. Por isso é que em Guimarães o linho, depois o têxtil, depois também os próprios sapatos, a própria indústria do couro, etc., que precisava de água, nunca podia ter concentradas as fábricas todas. Tinham que ser ao longo dos rios, que eles, obviamente poluíram, mas ou poluíam ou morriam de fome. Portanto, entre as duas coisas. Pelo menos foi assim durante muitas décadas. E esta situação, para mim, inspirou-me uma certa maneira de, no plano diretor municipal, não limitarmos só ao centro histórico, que esse está a andar muito bem. Há muitas indústrias que estão a falhar, curiosamente são as mais concentradas à porta de Guimarães, nem sempre precisam de água, mas depois, nas outras ainda há bastantes que estão a funcionar, há outras que estão a ressuscitar, e as pessoas, entretanto, estão espalhadas. Quer dizer, em Guimarães, que tem 160 mil habitantes, a cidade central tem a mesma dimensão de Évora, que anda pelos 40 mil, 45 mil. Isto significa que grande parte dos vimaranenses não vivem na cidade histórica. Vivem à volta dela. E Famalicão é também assim. E Santo Tirso é também assim. E, portanto, todo o Val do Ave, que tem mais de 500 mil habitantes, tem os seus centros, são os centros oficiais, aqueles que se mostram, aqueles que têm história acumulada, etc., têm 1/3 da população. 1/3, 2/3. Isto no Alentejo é impossível. Acontece exatamente o contrário. Mas a verdade é que isto foi muito difícil das pessoas aceitarem que se tratasse o Interland, que se tratasse as áreas cruzadas de toda esta parte. Já se podia talvez depois já ver a outra. Cá estão, portanto, o filiforme, isto aqui é uma citação real. Que são as áreas onde se permite que as pessoas façam casas, etc. E que estão por aqui. Os rios, por acaso agora não estou aqui a ver onde é que estará o rio. Este desenho já é muito antigo. Não é o escuro, claro, o escuro é a possibilidade de urbanizar ao longo dos caminhos. E, portanto, continuar uma tradição que é secular. Ora,
tudo isto, agora passarmos isto para as áreas metropolitanas, de que provavelmente, no certo sentido moderno da área metropolitana, ou da área metapolitana, envolve o próprio Val do Ave, não é só o que está à volta do Porto, mas é mais extensivo, à volta de 50 km. De resto, a de Lisboa também tem 50 km de extensão, porque vai-se para Setúbal, por exemplo, vai até Setúbal. E portanto, esta situação das áreas metropolitanas tem neste aspecto tem que gerir uma grande variedade. E é por isso que o Acher fala do descontínuo, do heterogéneo, do multipolar, etc. E já agora também. Já agora, para terminar... Não é preciso terminar. Quase. Para continuar esta lógica, que já são, como é óbvio, análises dos anos 80, relacionadas com o Val do Ave, aquilo que se está sempre aqui a falar é a procura de tentar transpor aquela mesma lógica que se falava desde o Cerdá, etc., de um conjunto de linhas, de vias, de malhas que são capazes de organizar um território e tentar de alguma forma transpor essas mesmas lógicas para outras escalas em termos de dimensão, mas também outras escalas em termos de lógicas de urbanização e de densidades. E, por isso mesmo, um exemplo muito rápido de uma tentativa de estruturar um território a uma grande escala, utilizando já não necessariamente vias, mas, como se falou logo no início, outras linhas que já existem no território, neste caso linhas de água, fundamentalmente. É o caso do novo PDM de Gaia, em que parte-se de uma leitura da estrutura biofísica, e nomeadamente toda a marginal atlântica, está aqui o oceano, e um conjunto de ribeiras que são perpendiculares e paralelas entre si, que vão organizando. Eu moro lá em cima, atenção, é bom que se diga. E que vão organizando toda esta faixa do território. Estamos a falar de uma dimensão de mais de 20 km, ligando-se a uma comieira que divide o concelho mais ou menos a meio. E partindo desta leitura do território, o novo PDM organizou ou repensou a estrutura e baseando-se num conjunto de intervenções que já vinham, aliás, de trás, procurando ler esta área e utilizar a própria estrutura biofísica do território como uma forma de o estruturar e o tornar compreensível a uma outra escala. E isso fez com que fizessem um plano que recupera um conjunto de intervenções e os continua, mas que parte de uma ideia de uma via que não existia sequer ao longo de toda a marginal e que dá esta noção de um grande eixo de 25 km de praia, que é sempre uma lógica bastante fácil de passar para a população. E dunas bem tratadas. E toda a recuperação da praia, bandeira azul, etc. Mas associando a este grande eixo que tem a ver com o próprio tratamento da praia com eixos viários, um conjunto de eixos que lhe são perpendiculares, tanto viários como os eixos propostos pelas tais ribeiras, entretanto requalificadas, despoluídas e renaturalizadas, que acaba por criar uma estrutura com uma outra escala, mas que permite à população e a todas as pessoas que o percorrem ter, de repente, uma imagem mental de toda esta área. E por isso as obras, pelo menos as iniciais, foram muito simples. A criação de um grande eixo ao longo da marginal, que só posteriormente está a ser... No primeiro plano diretor que se fez. Exato. Isso já vinha no primeiro plano diretor. De resto, esta operação começou há 20 anos. Exatamente. Aliás... mesmo a primeira intervenção que se fez, de facto, da criação desta grande avenida foi uma intervenção muito ligeira e só posteriormente é que está a ser alvo de intervenções pontuais que a vão requalificando e revalorizando. E é esta intervenção articulada com a tal despoluição das ribeiras, normalmente com percursos que lhe são associados, permitindo a que as próprias pessoas as percorram e as percebam.
percursos mais ligeiros ou mais trabalhados, criando esta ideia de uma estrutura em pente, em T, em que as ribeiras acabam por ir dar à marginal, acabando por transpor esta ideia que já passa para a população e já passa até para os promotores, quando as coisas chegam à publicidade é porque a mensagem já foi incorporada pela população, de uma malha que já não é uma área que está fora da cidade, já é uma malha que organiza a relação entre a cidade e o próprio mar, a cidade que se chega até à costa e à marginal através desta estrutura em pente de grande escala. Terminamos? Talvez tenham dúvidas, não? Depois desta conversa, admito que tenham dúvidas. Alguns também terão pressa de ir para casa, mas estamos à disposição acerca disto. Não sei se isto é uma provocação, se isto é naturalíssimo, se estão mais ou menos de acordo. Bom, seguramente que há dúvidas. Qual é o problema? É este. Está-se a ouvir? Sim, para mim estamos. É só uma dúvida sobre o seguinte. Vi ali assim aquele painel de publicidade, a urbanização Quinta não sei do quê. Eu gostava de saber se nestes planos, como agora apresentou, este de recuperação das linhas de água, das ribeiras, qual é que ideia que têm de haver uma grande propensão para os condomínios fechados e o que é que isso traz ou de benefício, ou de prejuízo, ou da interação entre as várias pessoas que habitam e usufruem desse espaço que, entretanto, está a ser requalificado. Sim. Eu acho que nestas áreas não tem havido uma grande tendência para os resorts e para estas coisas fechadas. Tem sido mais no centro urbano duro. Mas, em todo o caso, isto já foi, toda esta costa que vimos aqui, neste caso de Gaia, já foi o verão de todas as famílias ricas, ou de grande parte das famílias ricas do Porto. Portanto, já passou essa fase. Agora é classe média que domina. E, portanto, a classe média não chega aos resorts, acho eu. Por outro lado, portanto, mas isso é um caso. Podia ser, se fosse no Estoril, ou se fosse não sei onde, no Guincho, já seria diferente. Portanto, isso aí também é diferente. Agora, o que é verdade é que, para evitar confusão, eu diria que muitas das coisas que são resorts podem-se abrir. Em algumas, nunca me calhou, como vereador, ou como em situações dessas, ou quando trabalho em planos, para já os planos não vão a essa escala, não é de uma intervenção assim assado. É uma questão de gestão. A gestão pode ser negociada. E, portanto, pode ser feita uma coisa que se fecha temporariamente e que se pode ficar contratado, que depois de passar uma certa fase, que isso quer revisto, por exemplo. Fisicamente é que é importante que tenha que haver relação com o espaço público. Tem que haver relação com o espaço público. Depois pode ser mais fechado ou menos fechado. Porque pode não se fazer esses resorts que a gente não gosta, que a gente não aprecia, ou de que nós temos dúvidas, mas pode-se fazer um resort num prédio, com os seus lofts, as suas coisas e não sei o quê, pode fazer um prédio. E, portanto, é fechado também. Portanto, eu não diabolizo essas novas funções do que agora acontecem.
o que eu, se estivesse no lugar de um vereador ou de um presidente de Câmara, ou o que seja, naturalmente, o que obrigava era a ver muito bem como é que isto se desenvolvia depois. Porque a verdade é que sempre houve coisas privadas nas coisas humanas, nas ocupações de solo do século XIX, século XVIII, XIX, XX, etc. E portanto, um hotel pode ser um hotel, pode não ser, pode ser um turismo de habitação. Quer dizer, há tantas formas agora desse género, a gente não sabe muito bem. Eu, por mim, tentaria garantir sempre que o fechado não pode ser fechado sempre e não pode ser fechado para sempre. Isto pode-se negociar. Não sei como é que faria. Portanto, também não estou garantido. Agora, acho que, em todo caso, é bom ter ideia de que em toda a história sempre houve os fechados e os abertos. E que, em geral, isso é resolvido com o tempo. Sobretudo quando vão à falência os fechados, vende-se logo, despacha-se rapidamente para os outros. Mas é assim, esse problema é importante porque há um certo... Lá por no norte não sei se há muitos, mas aqui no sul há mais, claro. Matosinhos tem alguns, mas é urbanos. Lá mesmo, no centro. Em que as pessoas não podem entrar para dentro dos quarteirões, por exemplo. E tem guarda à porta, não é? Às portas que levam os automóveis, vão lá para dentro, mas há sempre uma coisa. Quer dizer, as soluções hoje são tão subtis e ao mesmo tempo dizem-me, com isto a gente vai fazer a reabilitação urbana. E é difícil resistir. Um elemento da CERU, coisa assim, é difícil resistir, porque estão-lhe a oferecer uma coisa que é para limpar. Uma coisa que está muito mal, que está uma porcaria, que é uma coisa desastrosa, etc. E responde-se a isso. E a condição para isso é fechar. Bem, eu, por mim, tentaria arranjar outras soluções, mas não sei o que é que lhe posso dizer mais. Ouve-se? Já há bocadinho falou do Centro Histórico de Guimarães e disse que estava a andar muito bem. Eu, de facto, estive lá há pouco tempo e também me parece que está bastante bem. E não percebo porque é que o Centro Histórico de Guimarães está bastante bem e os outros não estão. Quais outros? De Lisboa não está, de Beja não está. Eu até acho que a maioria dos centros históricos... Já houve tempo em que Lisboa, em que Guimarães não estava bem. Então, mas porquê é que agora está? Foram o que 20 anos. Aconteceu em Guimarães que não aconteceu nas outras Não foi por eu estar lá a assistir. Não, Guimarães foi muito autónoma. Muito autónoma. Quer dizer, a minha contribuição foi alertar para o facto de 2/3 da população estar fora. E, portanto, tratá-la bem. E sim, aí eu assumo que tive responsabilidade nisso e até muita gente me criticou por isso mesmo. Mas também não haveria coragem política para mandar as pessoas todas para bairros sociais em Guimarães. Já chega ao que lá estão, que têm alguns problemas de sobrevivência. Não é? Agora, também lhe devo dizer que, porque não quis estar a demorar mais, mas eu posso dizer uma coisa, que este modelo de as fábricas estarem descentralizadas em relação ao centro da cidade também é bom para o ambiente do centro da cidade, claro. E portanto, estarem aí... perdi-me agora no meu raciocínio, que é importante. As fábricas estão ao longo, as pessoas fazem casas ao pé das fábricas, fizeram há 30 anos, há 50, 80. Agora já não fazem tanto. Mas ainda fazem. Porque as fábricas podem estar a ir embora, porque o que é preciso, só a tinturaria é que precisa estar ao pé da água. Portanto, eles às tantas, não sei para onde é que vai a fábrica. Pode ir para a China, pode ir para a Índia, ou pode estar a fazer-se de novo
perto outra vez de Guimarães, porque hoje já tudo é muito mais limpo. De resto, quando as pessoas se puseram todas ao pé da fábrica, quando uma fábrica se deslocaliza é um desastre, porque depois ou arranja outras casas, ou no caso, por exemplo, de uma das maiores empresas portuguesas, tem uma empresa de caminhonagem só por conta que vai buscar as pessoas aos vários sítios para irem trabalhar na fábrica, que é em Famalicão, por exemplo. Que é a maior de todas. Como é que se chama? Mas Manuel Gonçalves, famosa dos lençóis e dessas coisas. E não só. E, portanto, vão lá. Porque, é uma fábrica super moderna, super limpa, super não sei quantos, mas as pessoas estão em bocados de Guimarães, em bocados daqui e dali, porque antes a fábrica estava noutro sítio. Portanto, também tem isto. E, por outro lado, então os meninos quando vão para o liceu? Quando vão para o liceu têm que ir todos, eles estão todos dispersos e têm que ir para o liceu que está num ponto só. Outro problema. Quer dizer, o que funcionava bem para os pais que trabalhavam nas fábricas não funciona bem para os filhos que têm que estudar além. Portanto, todas estas coisas têm prós e contras. Isto não é uma boa resposta. Eu não entendo porque é que o centro de Guimarães... Quem é que vive no centro de Guimarães? Pois, esse é o problema dos vimaranenses. Porquê é que está recuperado? Está reabilitado? Tal como acontece em todos os casos que eu conheço de reabilitação urbana, que toda a gente apoia, porque é o milagre que se vai dar. São gente que aquilo que os sociólogos chamavam de gentrification. Quer dizer, gente mais culta, mais rica e mais jovem. Tudo junto. Se têm filhos, mudam-se. Se são Erasmus, vão para lá e ficam encantados e animam muito o ambiente. Mas não esperemos que tenha a mesma composição social que tinha há 50 anos ou 100. Que é outra, completamente diferente. E, portanto, este problema que a gente diz de reabilitação é bom, mas tem os seus senões, tem os seus preços. Uma vez li num jornal muito certo, eu fui um boletim do Banco de Espanha, que quando se estava a discutir em Espanha a questão da bolha imobiliária, etc., e da reabilitação urbana como resposta, que é o que agora se está a pensar fazer cá. Em alguns sítios já começou, por exemplo, em Guimarães já começou há muito tempo, há 15 anos, por aí, depois disso já veio a Unesco dizer, sim senhor, vocês trabalharam bem, deu prémio, etc., essas coisas. Mas há os senões. Os senões é que aquilo não é para pobres, não é para trabalhadores, a não ser trabalhadores de gravata e computador, e é para uma parte, talvez, dos estudantes ou dos professores, mas não é para todos, porque custa alguma coisa. E é, sobretudo, para a restauração. Esperemos que se coma bem. Tem alguns sítios onde se come bem, de facto. Portanto, não há bela sem senão. Há mais? Pois quer dizer, a gente tem que conservar os centros históricos. É difícil viver, por exemplo, numa casa reabilitada da Alfama ou da Moraria, por exemplo. É possível, isso agora não sei. Mas, digo eu, quer dizer, mesmo depois de recuperada, pois. Para, se quiserem que as crianças tenham algum espaço, ou se houver perto ou não liceu, ou se... Quer dizer, então qual é... Aquilo que eu ouço dizer, eu não conheço estatísticas, o que eu ouço dizer é que, em geral, são pessoas novas, relativamente jovens,
que não têm filhos. Com os filhos levanta-se o problema das dimensões das casas, etc, etc. Que mudam com muita facilidade de casa, porque têm uma grande mobilidade eles próprios. São Erasmus, vão-se embora, são dos outros que agora arranjaram um emprego noutro sítio muito mais interessante, agora vão todos para o estrangeiro. Porque alguns deles não podem pagar a renda, porque agora é mais difícil pagar a renda, porque as rendas foram atualizadas. É por aí que entra a gentrification. É que o que antes custava 100, agora custa 600. Em pouco tempo. Em poucos anos. E as pessoas aceitam, porque assim que sai um, aparece logo outro. Tanto que isto são coisas que me contam, e algumas coisas até de experiência familiar. E portanto, aparece logo rapidamente. Estou a falar de Bairro Alto, estou a falar de sítios assim desse género. Depois há as pessoas que não toleram o barulho. E depois mandam embora, quer dizer, pressionam a Câmara para silenciar. Quer dizer, o silenciar faz... Mas há outros que acham que é excelente que haja barulho. Porque eles próprios também fazem barulho. É que há todas aqui umas nuances que é bom contar com elas. Mas eu estava a dizer que no Jornal Espanhol deu uma coisa que me surpreendeu muito, é que me disse que a maior bolha imobiliária e a maior operação de gentrification era no Centro Histórico de Estocolmo, que é o resto da social-democracia na Europa. Hã? Há muitos anos que é assim. Pois, há uns anos que eu não vou a Estocolmo. Estive a tempos de lá, quando foi do acompanhamento das cooperativas e dessas coisas que eles ajudaram bastante Portugal nessa altura. Mas esta é a confirmação, portanto, era um artigo do Banco de Espanha para mostrar, para chamar a atenção dos promotores financeiros e imobiliários em Espanha. Bem, isto já foi há uns anos, há uns 4 ou 5 anos. Agora estamos a ver que não deu grandes resultados dar como exemplo o Estocolmo. Mas é claro que é um sítio bonito, que está bem tratado, etc, etc. Em geral, todos os sítios que a Unesco premia é para gente fina. Precisamente. Se puder... Mas é por estas razões que estou a dizer, que são muito pragmáticas. Quer dizer, não é por preconceitos, não é? Estou a dizer, acontece que é gente culta. Tinha precisamente uma questão a esse respeito. Professor, não é exatamente uma questão simples. Onde está? Não sei se vale a pena pôr-me em pé. Tá. Mas falando então de reabilitação de centros históricos, só ouvi-lo sim, se tem alguma ideia sobre o que é que se poderá fazer. Já se falou aqui do Centro Histórico, por exemplo, de Guimarães, pode-se falar do Centro Histórico de Lisboa e das suas carências. No Centro Histórico da Almada, do Barreiro, da Amadora, Massamá talvez daqui a uns anos tenha uma estátua ou uma placa a dizer aqui viveu um primeiro-ministro. O que é que se faz ao Centro Histórico que não é bonito, que não atrai os Erasmus? Se tem alguma ideia... Se não é bonito, está tramado. Exatamente. Mas porque, de facto, o julgamento dos centros históricos faz-se muito pelos olhos. E depois porque obrigam os municípios que querem entrar no jogo, obrigam os municípios a custear a limpeza. Quem diz a limpeza diz a reabilitação. Pode haver lugares mais urgentes, mas que não têm história. Como não têm história, aguenta. Posso dar o título de exemplo que o Centro Vamos de só para os Amadora outros. perdeu 27% Por outro lado, isto tem muito que ver com as políticas do turismo da Europa. A Europa vive cada vez mais do turismo. E portanto, para isso tem que gastar muito
a criar uns sítios especiais, muito agradáveis, muito limpos, muito poliglotas, de preferência, etc. Isto dá logo para o bem e para o mal, como sempre nestas coisas, não é? Já falámos noutros casos parecidos, os outros são... eu para ter turistas, naturalmente, tenho que fazer alguns sacrifícios, e um desses sacrifícios, naturalmente, é levar os que estão... é levar para fora pessoas sem... Não vão ao empurrão, mas vão a pouco e pouco, porque não podem pagar as rendas, etc, etc. Portanto, é todo um trabalho que vai expelir, portanto, as camadas populares que fizeram esses bens, na maior parte dos casos, da por cima. E que agora vão para os outros sítios, com trocas de casos, vão para bairros sociais que estão livres, que têm casas livres, etc. Tudo isso tem a sua complicação. E Guimarães acho que fez isso muito bem, do ponto de vista humano, do ponto de vista de começou por manter as prostitutas. Era a rua das prostitutas, onde estava o gabinete, e continuaram lá e participaram nas reuniões e, portanto, trabalharam como devia ser, como cidadãos. Quem diz isso, portanto, diz outras coisas assim também. Eu, ao contrário do que eu pensava, acho que não há muitos estudantes. Mas talvez haja alguns professores. Mas depois aquilo não pode ter automóveis. Não cabe. Então onde é que eu vou pôr os automóveis? Os hotéis têm esse problema. São os hotéis em casas antigas. Também não podem fazer garagens enormes. Portanto, os hotéis são pequenos, são vários pequenos, onde cabem os carros. Portanto, estas limitações todas têm que ser vistas, são casuísticas. No Bairro Alto é por umas razões, em Guimarães é por outras, em Évora é por outras. Tem que se fazer o diagnóstico e pronto. Ainda por cima a Unesco não paga. A Unesco só dá a medalhinha. Não é? E o resto é bom porque se pode pôr nos anúncios das viagens, nos anúncios das revistas culturais, etc. Mas, na realidade, não há ajudas diretas. Pode haver indiretas, que são as do CREM, dos CREMs, etc. Mas, como essas obras são muito caras, também é difícil que o município se meta nisso assim sozinho. Antes ainda havia umas ajudas do turismo, etc. Agora já não há. Mas deve haver, arranjam-se sempre outras formas. De qualquer forma, eu acho que aquilo nem se pode turistizar essas áreas a 100%. Pode ter uma certa percentagem, porque não? Mas também, portanto, não se pode, portanto, fazer assim, mas faz impressão que as pessoas tenham que ser mudadas, mesmo com um subsídio financeiro, mudadas do sítio. Às vezes são pessoas de uma certa idade que não querem sair. Mas depois de sair, os filhos também já não estão interessados. Eu vi isso na experiência do Barreto de Ribeira, no Porto. Foi o primeiro caso que a Unesco classificou em Portugal e que foi lançado quando eu fui secretário de Estado. Portanto, naquela fase, logo a seguir ao 25 de Abril, aquilo foi tudo discutido com a população e foram para aquelas torres do Aleixo que agora foram deitadas abaixo de uma delas. Os filhos que não queriam, no fundo, não estavam interessados em estar com os pais no centro histórico. E foram todos contentes para o Aleixo. Entretanto, o Aleixo agora foi deitado abaixo, agora não sei o que é que lhes acontece, mas devem ter tido, vão para um bairro social ou qualquer coisa assim. Mas eles tinham que voltar, porque nessa altura o Barreto tinha pessoas a mais. Era impossível manter com aquelas casas, manter a população que tinha, que ainda por cima eram alugados à semana. Era um dos casos mais terríveis. Mas como toda a área portuária se foi embora para o outro lado, esse problema foi-se resolvendo porque essas pessoas, as razões dessas pessoas já não eram as mesmas agora. E depois os filhos foram embora. E pelos vistos não querem voltar. E eu até, para ser franco, não sei
se aquilo não está já com casas vazias. A primeiro caso de resultado desse prémio que a Unesco deu. Portanto, são estas complexidades que levam a que eu que sempre defendi os reabilitar, reformar, e acho que continuo agora a pensar, mas penso nelas à escala dos quilómetros, porque o urbanista deixa de pensar à escala dos metros, passa a pensar à escala dos quilómetros. E agora são os que me interessam. Este, por exemplo, das Ribeiras, foi extraordinário, e não foi do meu tempo. No meu tempo começaram o arranjo das praias e das dunas, e não foi comigo, foi com a vereadora que estava em carrego. Depois a seguir vieram os engenheiros do FEDER, que permitiram fazer grande parte da limpeza dos rios, e é de facto um espetáculo. Quer dizer, aquilo que é, de resto, há sempre gente a correr por lá, a andar por lá, e portanto foi um resultado com êxito. Mais alguma coisa? Vamos embora. Senhor Arquiteto, só se fosse uma pergunta sem res. Assim espero que seja. Desculpe, falou-se aqui há pouco em vias de comunicação, urbanização expansiva, extensiva, não era? Que começava a aparecer junto a essas vias de comunicação. Isto faz-me lembrar um caso que é muito latente hoje na ideia de nós todos e que eu gostaria muito de ouvir a opinião do Sr. Arquiteto. Focando estes dois pontos de que referi, lembrei-me de uma célebre estrada em Portugal, que é a 125, que está a funcionar da maneira que nós sabemos todos. Qual é que é a opinião do senhor acerca da operacionalidade desta via? Acho que é do Algarve. 125 é do Algarve. É do Algarve. Exatamente. Que opinião tem acerca do futuro aqui desta via? Sim. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil de dizer. Eu, a princípio, pensei que aquela via era uma via tão difícil para todo o movimento do Algarve, nos períodos quentes, que eu achei sempre que duplicá-la era evidente, que se justificaria duplicá-la. Até aí, pronto, acabou. O resto é um problema de gestão. Se paga portagem, se não paga portagem, se não sei quantos. Não é? Agora, eu também acho que talvez, parece-me a mim, às vezes, olhando para os jornais, porque não conheço bem o fenómeno, acho que há um exagero naquela conversa. Um exagero no sentido de que por aquele caminho não podemos fazer nada. Ou melhor, não podemos fazer muitas das coisas que se podem fazer, ou que se devem fazer. Porque tem custos. E tem custos grandes. E, portanto, as pessoas também têm custos para eles pagarem as portagens. Mas a verdade é que no resto do país há muitos sítios onde as pessoas também não gostam de pagar as portagens, mas pagam as portagens, porque não fazem aquele movimento. Se todos fizerem aquele movimento, não se fazem as vias, não se duplicam as vias, porque é impossível pagá-las. Portanto, aqui há alguma coisa que talvez a história esteja mal contada. Não sei. Porque há uma grande publicidade das pessoas que estão contra e por outro lado, a gente acha sempre que o Estado não sabe fazer as coisas. Agora, não me peçam para dizer mais nada porque não sei. Mas deve haver gente bem informada nesse campo. Já se devem ter feito inquéritos, com certeza. E depois há que comparar com o resto do país. Ainda para as Caldas da Rainha, ainda para não sei quanto, ainda para outros sítios. Quer dizer, há outros sítios que também levantam o mesmo problema. E não sei.
tinha que se comparar. Imaginemos que fechamos a Via Nova, a Via do Infante, fecha-se. Pronto, acabou. Acabou a gritaria, não se fala mais. Não deve ser bem visto isto. Por outro lado, alguma razão tem. Com tanta teimosia de vir para a rua, sempre a falar no assunto, etc, etc. Portanto, é porque alguma coisa não está bem regulada, alguma coisa não foi bem discutida, não foi bem... Admito que seja difícil fazer participação social, para obras destas. Porque não se vai, com certeza, para uma Assembleia discutir os prós e contras, já se sabe, há uns que dizem que sim, há outros que sim, mas se for de graça, não, se for pago. Então pronto, o Estado fica todo contente, diz, então pronto, eu não me mexo. Mas o Estado acha que tem responsabilidade em melhorar as coisas, em não haver tantos acidentes. Agora, no fundo, se eles demonstram que tem mais... Se os acidentes são mais na estrada nova do que na antiga, já é mais complicado, mas acho que não é. Acho que os acidentes continuam a ser na via que está mal. Que está mal quer dizer que é insuficiente. E porque está sempre... Afinal de contas, a via 125 era naturalmente uma destas vias que se transformaram por todo o mundo, em toda a parte, que se transformaram em ruas. São ruas. Portanto, e ruas que deviam ser tratadas como tal, e não como estradas. Isso é uma outra fase. Nesta altura é muito difícil ir fazer obras que transformem aquilo em avenidas de quilómetros. Porque há muitas avenidas de quilómetros nos Estados Unidos. Há muitas avenidas e, portanto, isso sim, naturalmente era bom para os turistas, era bom para todos. E convia rodar. Quando eu digo que são umas avenidas, não quer dizer que não passem lá os automóveis. Mas então tem outra lógica, não é de estrada. A estrada é outra, é nova. Mas essa que será renovada, então era uma espécie de estrada num esquema linear de Metapolis. É uma espécie de Metapolis pequena de 200 quilómetros, que com um imenso movimento em certos períodos do ano, menos noutros, e que merece ser tratado como a avenida principal. E depois ao lado a chamada circunvalação, que era o que tinham todas, que era para desviar os transportes para as de cima, para as das coisas, para as vias de cintura interna, etc., como no Porto, aqui como a segunda circular, etc. A outra fez a segunda circular. Portanto, esta também precisava da segunda circular. O único problema é o da portagem, que é muito difícil de avaliar. Também admito que se a gente não fizer portagens, era muito difícil, teria um terço das obras que se fizeram não se teria feito. Mesmo assim, toda a gente acha que foi um disparate fazê-la. Pelo menos as oposições dizem isso. Não sei. Posso perguntar aqui uma coisa? Gostava de... Pensando que a estrada mais utilizada antigamente, mesmo no tempo dos romanos, não aquela que nós vimos, mas do mar. Penso que era por onde circulava mais rápido e mais utilizada. Foi pelo mar, pelo Atlântico. Sim. Corria mais gente pela costa do que pelo território. Pois. Gostava de ouvir falar um bocadinho sobre na mobilidade das mercadorias e das pessoas e dos portos. Em relação eu não sei se você mostrou naturalmente, enquanto eu estava aqui a falar, mostrou alguma coisa da Randstad e das... Há muito tempo que eu, e o professor Jorge Gaspar também, não sei qual é que primeiro, devia ter sido ele,
porque enfim, trabalhou nessa área bem, muito, que eu disse que o nosso exemplo podia-se ir buscar à Randstad holandesa. A Randstad holandesa está bastante já alterada, mas o sistema pós-guerra, ao mesmo tempo que eles urbanizaram aquelas ilhas, aqueles mares que estão à frente, que estão lá para cima, como já andavam a fazer isso há 100 anos, não é? Mas os holandeses fizeram uma espécie de cidade linear e, em contrapartida, não houvesse praticamente cidades, há meia dúzia de exceções, em todo o interior da Holanda, que seriam para os cultivos, seriam para várias coisas. E, portanto, essas, como um sistema, o Ruhr também é um sistema típico disso. Mesma coisa entre Dortmund e qual é a outra? Outra ponta. Dortmund e... Bom. Düsseldorf, talvez. Sim. Bom, são coisas de 120, 150 km. No caso da Zwischenstadt é mais. Sim, não tenho noção da... Tem 200, não? Talvez 200 km ou coisa assim. Está aí. Olhando para ali, aquilo já está povoado para o interior. Mas a teoria, que eu me lembro, quando isto se começou a discutir, em toda a Europa se discutia a solução holandesa, é que através de um sistema muito, muito eficaz de transportes por rail e por autoestrada, tem muitas autoestradas, há uma circulação em ferradura em toda a área litoral. Também neste campo do litoral há várias soluções deste género. A outra também do Ruhr também, não é bem litoral, mas aproxima-se em alguns casos. Não, há outra, a da Hamburgo também. Bom, há vários exemplos de fazer chamadas... Eu até dizia assim, não, isto naturalmente o melhor, a nossa Randstad é do Minho ou Algarve. E depois para o interior... Para o interior são 200 km. O que é que são 200 km em qualquer país gordo? Madrid tem cidades a que distância? O resto é tudo deserto. Enfim, eu conheço bem Madrid, vivi lá anos, mas é impressionante isso como... Agora, a gente está muito preocupado, desculpa, a gente está muito preocupado com o problema do interior. Mas se for ver, a Espanha também não mete muitas cidades perto da nossa fronteira. Está a quilómetros também. Portanto, a ideia de que o país tem que ser todo ocupado da mesma maneira não faz sentido. Como não se pode tratar o Alentejo com o Trás-os-Montes e o Alto Douro e o Minho, que têm posições muito diferentes e situações muito diferentes. Portanto, eu acho que a conversa da desertificação, como sou semi-alentejano e semi-galego minhoto, diria que percebo os dois. Percebo. No Alentejo, não se vai queixar, ninguém se vai queixar em Évora de estar a ser desertificado. Quando muitos professores chateiam-se terem que fazer 150 km, mas também ninguém os obriga a viver em Lisboa e ir a dar aulas a Évora. Isso é um problema de opção. No Minho, agora anda sempre toda a gente a circular até assim, muitos quilómetros. Claro que chegar a Bragança já não é tão fácil. Portanto, a história da desertificação é uma história que, afinal de contas, outros países também tiveram e que resolveram. É que o território não tem que ter sempre a mesma densidade. É impossível. Não se podia fazer no Alentejo o que se pretende fazer no Minho. E no Minho
Não se pode fazer, pode-se fazer no Minho o que não se pode fazer em Trás-os-Montes. Não é só um problema da... E todos estes países que têm muito mar estão debruçados para o mar. É muito difícil fugir a esta regra. Viseu, por exemplo, ninguém fala em desertificação de Viseu, mas está a meio caminho. Portanto, esta história é talvez mal contada. O país não pode ter a mesma densidade populacional. As indústrias deviam estar agora mais atentas à possibilidade de irem para o interior. Porquê? Porque fizemos as tais autoestradas a mais. As prateleiras, fazendo Portugal assim, as prateleiras, agora há 3 ou 4, que já funcionam bem, podem ir para o Porto de Leixões ou podem ir para Madrid. Os produtos, talvez por isso haja algumas fábricas importantes que dizem que se vão fixar junto àquela área. É possível. Talvez. Agora, pois há o turismo. Nesses sítios podem ganhar muito com o turismo, embora não tenham uma grande população. No caso do Alentejo, naturalmente tem que importar gente para ir para lá, porque já não chega. Tem que importar gente para ir para o Alqueva. Portanto, também aqui neste caso é muito difícil de dizer, mas eu sempre defendi que o modelo holandês podia ser um exemplo. Também é verdade que com a subida dos salários e da subida da riqueza dos holandeses há 10 ou 15 anos, e com um pouco mais de liberdade dos municípios, porque antes o governo aguentava ali muito os municípios na Holanda. Não era um exemplo de grande autonomia municipal. Estava tudo dependente daquele molde que estava feito a seguir à guerra. O que é que acontece? Que os municípios, assim que apanharam um pouco mais, começaram a aceitar moradias e resorts, etc., dos filhos ou netos dos que antes estavam a fazer os sacrifícios e que foram para o interior. Agora vê-se muita coisa em cima, além das estufas, que o interior está cheio de estufas, mas além das estufas há muitos resorts já. E isso tem vindo a ser uma grande discussão na Holanda. À medida que os regimes liberais têm dominado os governos atualmente, na última década talvez, não sei, as últimas décadas, a verdade é que começou-se a salpicar muito a Holanda interior. Mas não é levar as grandes empresas ou não sei o quê para o interior. O interior tem, apesar de tudo, 2 ou 3 grandes cidades, ou cidades importantes. Nunca são maiores, mas não são tão grandes como isso, mas são importantes. Portanto, não sei se isto responde de alguma forma, mas quem tem o mar todo com esta importância, e Portugal é muito mais estreito, acho eu, do que a Holanda, não? Em profundidade. Capaz de ser. Não tenho a certeza. Se a Holanda é capaz de... Se tem os 200 km de Portugal, não terá. Portanto, com isto, eles puderam dar só o luxo de fazer essa política. E que foi mais ou menos aceito, que eu saiba. Nunca houve grandes protestos com isso. Enriqueceram um pouco mais e, portanto, já alargou ali as pressões e, pelos vistos, agora está mais povoado. Mas é povoado para férias, é povoado para atividades lúdicas, é povoado para muitas coisas. Não é nada que se pareça com o que faz a litoral. Isso também pode acontecer em Portugal. Do Alqueva até ao Algarve é ótimo. Depois na fronteira com a Galiza tem sítios ótimos, não é? E até ao Douro
Portanto, pode ter muita atividade. A história da desertificação é também daquelas coisas que é preciso meditar nelas. Pode ser um cálculo errado. Isto não é politicamente correto, mas é o que eu tenho para dizer. E pronto. Vamos por bem.